Nós voltamos a falar, gente, do assassinato de um ex-policial militar. Ele foi morto ontem com mais de 40 tiros. Dizem que pode ter chegado a 50. Claro que não é possível, se trata de uma execução. E aí nós fomos atrás de respostas. Qual teria sido a motivação? Por que é que tiraram a vida desse policial? Para o Estado, para a polícia, provavelmente trata-se de uma vingança, já que o ex-PM tinha sido expulso da corporação por supostamente estar envolvido no mundo do crime. Deixa eu conversar com o Bittar. Ô Bittar, eu que procurador de Estado sou, conheço essa questão da justiça, você que já trabalhou na área de comunicação da polícia, não tem essa história de que policial envolvido em crime não tem expulsão. Tem expulsão e não são poucas. E não são poucos, Paulo Gomes, são vários os casos. É que as pessoas às vezes esperam ali que a justiça comum resolva na mesma... Aliás, que o inquérito policial militar, né, a corregedoria, resolva na mesma velocidade que a justiça comum. E são trabalhos diferentes, até porque você está tratando ali do profissional. A justiça está tratando da pessoa, do criminoso. A polícia está tratando ali do policial militar e aquelas várias regras que devem ser seguidas. Mas tem muita gente que é expulsa da corporação e nesse caso foi o que aconteceu, Paulo Gomes. O Salamani, ex-policial militar, foi expulso já há alguns anos, suspeita de envolvimento num homicídio e também por tráfico de drogas, que ele foi apreendido com arma de uso restrito ali que ele não poderia ter, com posse ilegal de arma de fogo. Ele também tinha drogas dentro de casa, balança de precisão, enfim, até os sacos plásticos ali para separar as frações de droga. E ele foi expulso da Polícia Militar com relação a isso. E aí, a gente foi atrás de informações para saber por que ele foi executado. Se ele não tinha deixado ainda a criminalidade para trás, porque ele estava envolvido e tinha relações com algumas pessoas ali da região do Sítio Cercado, da região da SIC, que tem envolvimento com o tráfico de drogas e ele estaria inserido nesse mundo. E nós fomos atrás de algumas informações que podem trazer luz aí para a motivação dessa execução em plena luz do dia. Reportagem especial aqui no Cidade Alerta. Marcelo Araújo Saladini foi executado com mais de 40 tiros no momento em que chegava em casa no último domingo. Ele estava acompanhado da esposa, que mesmo com a quantidade de tiros, não ficou ferida. Saladini é ex-policial militar e foi expulso da corporação em 2020, após ser investigado no possível envolvimento em um homicídio e também por ser preso por tráfico de drogas. Ele foi abordado por dois indivíduos que efetuaram disparos contra o mesmo, levando o mesmo a óbito. Testemunhas informaram que os mesmos se encontravam de colete balístico, sim. Desde já, a polícia trata a morte dele como algum tipo de vingança. E o passado do ex-policial pode ser a motivação do crime. Mas que passado é esse? Bom, você conhece a partir de agora. Voltamos à noite do dia 22 de maio de 2020, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. Matheus da Silva Duenhas, de 22 anos, é assassinado a tiros na frente de uma distribuidora de bebidas, da qual era um dos sócios. O jovem, que até então tinha trabalhado em apenas uma loja, recebendo cerca de R$800 por mês, passou a ostentar uma vida completamente diferente. E sempre ao lado de um amigo, justamente Marcelo Saladini. Os dois apareceram em vídeos dirigindo carros importados e são eles nessa foto segurando maços de dinheiro. Na noite em que Matheus foi morto, os policiais não encontraram nem o celular dele, nem o carro que ele estava utilizando. E isso chamou um pouco a atenção. Mas ao longo das investigações, imagens de câmeras de segurança da casa do rapaz mostraram que uma pessoa bem próxima a ele foi quem levou o automóvel. Neste veículo, que era do Matheus, desce uma pessoa que, segundo as investigações, é Lucas Ricardo dos Reis, sócio do jovem na distribuidora e no tráfico de drogas. Uma das linhas de investigação aponta que Lucas teria encomendado a morte de Matheus, justamente em relação ao dinheiro do tráfico na região. Já a execução, segundo as investigações, foram de responsabilidade de um ex-policial militar e um policial até então da ativa, Anderson Lobrigatti e Marcelo Saladini. É isso mesmo, Marcelo foi apontado como um dos responsáveis pela morte do próprio amigo. Na casa desses dois suspeitos, um policial militar e o outro já ex-policial militar, foram cumpridos os mandados de busca, sendo apreendidas armas de fogo de calibre .40 e também na residência do policial militar foi encontrada certa quantidade de entorpecentes,
bem como balança de precisão, livros e cadernos com anotações referentes ao tráfico, motivo pelo qual esse policial militar foi autuado em flagrante delito. Em depoimento, Anderson negou o envolvimento no crime e disse que apenas fazia bico de segurança na distribuidora em algumas oportunidades. Marcelo também negou o envolvimento, mas chegou a ficar preso, já que no dia em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa dele, a polícia achou armas e drogas. Então essa droga você estava guardando para esse terceiro? Isso, ele me entregou pelo fato de eu ser policial, né, para ver se conseguia fazer diligência, fazer algum levantamento. Então esses cadernos com anotações de pagamentos, valores aí típicos de contabilidade de tráfico de entorpecentes não são do senhor? Não são da minha propriedade. Tá, mas por que Saladini foi morto mais de 4 anos depois da morte do Matheus? Bom, aí entra um detalhe. Durante a investigação sobre a morte de Matheus, uma denúncia anônima chamou a atenção. Nela, a pessoa que faz a denúncia afirma que o dinheiro ostentado pelos amigos veio do roubo de uma carga de drogas de um traficante bastante conhecido da polícia, Éder de Souza Conde, com várias passagens, principalmente o tráfico de drogas. Ele, inclusive, não teria gostado nada sobre o roubo das drogas, menos ainda por ver que Matheus ostentava o dinheiro sem nenhuma preocupação. O inquérito sobre a morte de Matheus Duenhas até hoje está aberto, sem nenhum suspeito preso. Resta saber se a morte de Marcelo seguirá o mesmo caminho. E daí, Paulo, a gente tem ali umas possíveis motivações, esse roubo de droga aí que teria influenciado essa dupla aí a mudar completamente de vida, a ostentar muito, dirigir carros importados, ter uma casa que era completamente incompatível. Tem um outro policial militar aí que foi expulso da corporação, hoje seria um empresário, teria um local ali de bebidas, enfim. Então, são várias as linhas de investigação, mas todas elas apontam para possível continuidade de envolvimento do Salamani com o tráfico de drogas. Essa execução diz muito sobre isso também, até porque são mais de 40 tiros. Duas pessoas chegam ali de moto, atiram várias vezes, acertam só ele, ou seja, o alvo era ele, não tinha nem o outro, nem a mulher do Salamani que estava ali junto, que não ficou ferida. Então, o passado dele, neste caso, foi o que condenou ele, Paulo. E você imagina, não é, Bitar, quando você tem uma execução com tantos tiros, aí normalmente são duas situações. Uma raiva muito grande dele, pela quantidade de tiros, e o fato de que eles não queriam, em hipótese nenhuma, correr o risco de que ele acabasse vivo, né? Do atentado, ou da execução, ou do que fosse ali. Não, e não tinham nenhuma pretensão de deixar o Salamani de alguma forma vivo nessa situação, até porque esses dois executores, digamos assim, ao que tudo indica, eles foram mandados para fazer isso. Alguém atrás deles, né, alguém maior do que eles, digamos assim, se for no tráfico de drogas mesmo, como a polícia investiga, alguém que seria maior do que eles falou, ó, vocês vão ter que ir até lá e vão executar ele. Eles sabiam até que ele não estava em casa, ficaram ali esperando ele, a espreita dele chegar, ele chega com a esposa, quando ele sai, ele é executado com mais de 40 tiros, ou seja, não era para ele sair vivo de forma alguma, até para não ter nenhum tipo de retaliação futura, né, Paulo Gomes? Até porque a gente não sabe se o Salamani, continuando nessa vida no tráfico de drogas, se ele não estava envolvido com algum outro grupo criminoso, que era a situação do Matheus, que seria amigo dele, que ele foi também investigado, suspeito desse homicídio, Paulo. Obrigado, Bittar. Sabe-se lá o que o ex-policial também não sabia, né? Se não estava ameaçando alguém, não sei. Tudo é possível no mundo do crime.